Olá, vamos para mais uma aula. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o corpo humano. O corpo humano é constituído por um conjunto de sistemas e órgãos que são responsáveis por mantê-lo em funcionamento. Há milhões de anos, o corpo humano vem se transformando e evoluindo para se adaptar ao ambiente. O nosso corpo é uma mistura de elementos químicos feita na medida certa. As partes do corpo humano funcionam de maneira integrada e em harmonia. Um pouco da história, né? Eu tirei um pouquinho para vocês olharem a foto. O que aconteceu para algum corpo humano? O que é esse conhecimento, tá? A necessidade de manter o corpo íntegro. Veio esse conhecimento. A superação da morte, a busca de estudos, as civilizações, os conceitos de medicina vêm desde 1000 anos antes de Cristo. O que as pessoas faziam, os ungüentos, o que elas percebiam de anatomia. A gente começou com os egípcios. Os egípcios, eles faziam a mumificação e embalsamamento. E aí, assim, eles descobriam como fazer. Eles retiravam os órgãos, não era simplesmente passar o formol por cima do corpo. Eles tinham todo um preparo. Tanto que tem múmias até hoje em estados perfeitos, assim, com escavações. Meu Deus, muitos anos atrás. Então, eles tinham um conhecimento, e esse conhecimento ele permeia até os dias de hoje. Aí nós temos Aristóteles. Aristóteles, Hipócrates, ele tinha o coração como centro de tudo, que a gente sabe hoje que não é mais isso, é o cérebro. Celsus vem ali com os 4 sinais da inflamação, rubor, tumor, calor, dolor, perda de função, na verdade a vermelhidão, o edema, o aumento da temperatura, a dor e até você não conseguir movimentar aquele membro, que usamos até hoje, né? E aí vem um retrocesso da igreja, teve um período de retrocesso da igreja porque tudo era bruxaria. No período da Inquisição, se mexesse com cadáver, era bruxo. Vários anatomistas, se mexer com cadáver era uma violação. Em 1376 é que tem a liberação de mexer em um cadáver uma vez ao ano, em termos de estudo. Em 1315 é liberado isso nas universidades. Tem um boom de conhecimento. Leonardo da Vinci, que nós temos a ciência, que é o homem vitruviano, da posição anatômica, a proporção da distância de um braço até o meio do corpo, a distância de um olho ao outro, porque essa proporcionalidade, vem as dissecações escondidas, porque era condenado ainda pela igreja para ter esse boom de conhecimento. E nós sabemos que no período da guerra, o sofrimento dos judeus, vieram muitos estudos sobre doações de órgãos, sobre os transplantes, porque eles faziam isso nos judeus vivos, às vezes sem nenhuma condição precária, fizeram muitos testes neles. E daí, do sofrimento, da pior coisa que poderia acontecer, hoje nós temos conhecimentos, esclarecimentos de outras coisas. Eu não estou dizendo que aquilo deveria acontecer. O que eu estou dizendo é que tem conhecimentos que vieram daquela situação, tá? O Vesalius, ele fica conhecido como o pai da anatomia, corrigiu os erros dos outros anatomistas, expôs o esqueleto do corpo humano, vem o renascimento, que aumenta, aí vem a usar álcool, vem a conservação, e em 1694, a anatomia microscópica, um boom, um aumento, tá? Usam mais fixadores, e o raio-x vem em 1985. No século XX, intensificação das pesquisas, descobertas de curas e antibióticos graças ao conhecimento de Pasteur, que descobre os micro-organismos. E assim, sucessivamente, temos a qualidade de vida.
Porque, independente de tudo, hoje a expectativa de vida aumentou muito. Agora vamos falar um pouquinho de alguns conceitos de anatomia. É a ciência que estuda macro e microscopicamente a constituição e o desenvolvimento dos seres organizados. Ele estuda a amplitude, a estrutura biológica, suas funções, fatores ambientais, desde criança até a fase adulta, o que acontece nessa transformação, por que isso? Então, é assim que nós temos o estudo da anatomia, não só os ambientais, como o genético, o que traz de genética de um indivíduo para o outro. A nomenclatura. A anatomia tem sua linguagem própria. Nós precisamos aprender. A língua oficialmente adotada é o latim ao designar a estrutura do organismo. A nomenclatura procura utilizar termos que não sejam apenas sinais para a memória, mas tragam alguma informação. Como assim, Pro? Vamos aqui para mostrar para vocês. Fórmula, músculo trapézio. Ele recebe o nome da forma de que é um músculo. Sua posição e situação, nervo mediano, porque ele fica no meio, no mediano do corpo. O seu trajeto, por onde ele anda, artéria circunflexa da escápula. As suas conexões e interrelações, ligamentos sacroiliaco. A sua relação com o esqueleto, artéria radial, porque fica na parte do rádio. Sua função, músculo levantador da escápula. Recebe porque ele é a função. O critério misto, músculo flexor superficial dos dedos. Tem sua função e a sua situação. Então, nada é à toa em anatomia. Tudo recebe o nome devido à sua forma, sua função, ou sua situação, ou a sua relação. Vamos lá. Atualmente, a anatomia pode ser subdividida em 3 grandes grupos. A anatomia macroscópica, que é o estudo das estruturas a olho nu. A microscópica, que é aquela relacionada às estruturas invisíveis a olho nu. E a anatomia do desenvolvimento, estudo do desenvolvimento do indivíduo através de um ovo fertilizado até sua forma adulta. Ela engloba a embriologia, que é o desenvolvimento até o nascimento, até a fase adulta, idosa, a reprodução, tudo isso, tá? O que é normal? Normal é o esteticamente mais comum, ou seja, o que é encontrado na maioria dos casos. Varia entre idade, sexo, biotipo e etnia. Então, não existe o perfeito. Nós temos aquele corpo endomorfo, ectomorfo e mesomorfo. Endomorfo tá ali, ó, mais cheinho, para vocês entenderem um pouco mais. Ectomorfo, abaixo, e mesomorfo, que é o meio termo. Variação anatômica é qualquer fuga do padrão, sem prejuízo da função. Assim, a artéria braquial mais comumente divide-se na fossa cubital. Este é o padrão. Entretanto, em alguns indivíduos, essa divisão ocorre a nível da axila. De vez ser a artéria braquial na fossa cubital, às vezes se divide na axila. Mas não perde a sua função. É só uma variação anatômica. Tem aquela pessoa que nasce com aquele dedinho, uma variação anatômica, mas não perde a função da mão. Porém, existe também a variação anatômica, ela pode não ter prejuízo, tá? É uma variação simples. Quando ela causa prejuízo, ela pode ser normal, sobrevive normalmente, ou incompatível com a vida. Quando sobrevive normalmente, é anomalia. Quando é incompatível com a vida, infelizmente é esse nome, monstruosidade, tá? Quando ocorre o prejuízo funcional, trata-se de uma anomalia e não de uma variação. Olha lá, essa criança, ele tem uma anomalia. Ele perdeu a função do braço, tá? Direito.
E já aqui não teve vida. Infelizmente, o nome é esse, monstruosidade. Tá? Posição anatômica. Estão vendo aí o homem e a mulher? Essa é a posição anatômica. Os braços estendidos e a palma da mão voltada para frente. Padronizada para se referir aos termos anatômicos. Posição ereta, em pé, posição ortostática, como fala, ou bípede. Face voltada para frente, o olhar dirigido para o horizonte, membros superiores estendidos, aplicados ao tronco e com a palma voltada para frente. Membros inferiores unidos com a ponta dos pés dirigidas para frente. Essa é a posição anatômica para nós estudarmos anatomia. Então, quando eu disser a palma da mão é ventral ou dorsal, é ventral, ela é voltada para frente. Divisão do corpo. Em anatomia, nós estudamos a divisão do corpo assim: cabeça, né? O corpo humano, tronco e membros, cujo na cabeça nós temos a cabeça e o pescoço. No tronco nós temos o tórax e o abdômen. E os membros superiores e membros inferiores. Tá? Aí, de acordo com isso, nós vimos os planos de delimitação e de secção do corpo humano. Nós temos o plano frontal, o transversal e o sagital. O frontal divide em frontal e dorsal. O sagital divide em direita e esquerda. E o transversal superior e inferior. Na letra A é o plano sagital. Está dividindo em direita e esquerda. Na letra B é o plano frontal. Está dividindo em dorsal e ventral. Frontal ou dorsal. E na letra C, que é o plano transverso, está dividindo em superior e inferior, tá? Olha lá de novo. O plano sagital, formado pelo deslocamento do eixo anteposterior ao longo do eixo longitudinal. Olha o plano sagital. Tá? Porque tem o plano sagital medial, que é bem no meio, e o plano sagital. Olha lá o plano sagital. Olha aí no desenho. Plano sagital e plano mediano. Você vê no desenho. O plano sagital e o plano mediano. Esse plano mediano, ele também é sagital. Só que ele é sagital mediano, tá? E divide, tá vendo? Já o plano transverso ou horizontal. Olha o plano transverso que divide em superior e inferior. O plano sagital em direita e esquerda. Que sagital ou longitudinal. Também é a mesma coisa. E o transverso ou horizontal. Superior e inferior. E nós temos o frontal ou coronal. Porque é as nomenclaturas. Cada um aborda de uma forma. O frontal ou coronal, tá vendo ali? Só para termos de conhecimento. Termos de posição e direção. Para quê, Porque a gente precisa saber. Inferior ou caudal, mais próximo dos pés. Superior ou cranial, mais próximo da cabeça. Anterior ou ventral, mais próximo do ventre. Posterior ou dorsal, mais próximo do dorso, que é as nossas costas. Proximal, mais próximo do ponto de origem. Distal, mais afastado do ponto de origem. Que é isso, Minha mão, em comparada a meu ombro é mais proximal do meu corpo. Já a minha mão, ela é mais distal. Medial, mais próximo do meio, ó, do plano sagital medial. Tudo que for mais próximo do meio é medial. Lateral, mais afastado do meio. O que é isso? Meu coração, ele é medial. Mas já o meu ombro, ele é lateral. Superficial já fala, mais próximo da pele.
profundo, mais para afastado da pele, lá dentro. Homolateral ou ipsilateral, do mesmo lado do corpo. Do mesmo lado do corpo. E contralateral, do lado oposto do corpo, tá? Olhe de novo, posição anatômica, plano horizontal ou transverso, plano frontal ou coronal, plano sagital ou longitudinal, que nós temos, eu estou começando com a mulher, que aí nós temos a divisão de superior, inferior, medial, lateral, proximal, distal, ó, caudal no pé e cranial. Olha lá, lateral esquerda, lateral direita, superior cranial, inferior ou caudal, a face anterior e a face posterior. De novo, vamos lá? Cranial, medial, proximal e lateral, direita e esquerda, ainda caudal. Tanto esqueleto na frente como esqueleto de lado, anterior, posterior, palmar, dorsal, olha o pé, dorsal, plantar, inferior, tá bom? No menino aí, num jovem, nós temos aí o plano transverso, tá? Que divide superior e inferior, o plano medial, sagital medial, né? Medial e lateral, e anterior e posterior no plano frontal ou coronal. Decúbitos. O que é decúbito pro? É como o paciente está deitado. Nós temos decúbito, é um termo médico que se refere à posição da pessoa que está deitada. Não necessariamente dormindo, é como a gente encontra ele no leito. Ele tem decúbito dorsal, supina? Decúbito ventral ou prona? Ou decúbito lateral, direito ou esquerdo? O decúbito dorsal do supina é a pessoa que deita com a barriga voltada para cima. Supina. Ventral ou prona é a pessoa que deita de bruços. E decúbito lateral, nós temos esquerdo ou direito, como estamos vendo na foto. Decúbito dorsal, supina. Decúbito ventral ou prona. E decúbito lateral. Paciente encontrado no leito em decúbito lateral direito. Paciente encontrado no leito em decúbito ventral. Paciente encontrado no leito em decúbito dorsal. Métodos de estudo. Quais são os métodos de estudo para anatomia? A inspeção, através do que a gente vê do paciente. A análise do que vimos dele, se órgão se estiver aberto, mas é como a gente vê. A palpação, através do tato, quando a gente toca, se dói, se não dói a palpação, se tem saliência óssea. Percussão é quando a gente bota aqui e bate em cima dos dedos para ver se tem gases na barriga. Batimentos digitais da superfície corporal. Podemos produzir sons e aí ver gases, líquidos, se está sólido, está rígido. É assim que a gente avalia, com inspeção, palpação e percussão. Também temos outras formas, qual ausculta, ouvindo, com estéton, dissecção, separação minuciosa dos diferentes órgãos para melhor visualização, que é o médico. Método de estudo por imagem, raio-x, ecografia, ressonância nuclear magnética, tomografia computadorizada. Mensuração da simetria corporal, né? Que quando a gente vem e usa uma fita métrica para medir desde a curvatura da cintura abdominal, desde a distância de um braço para o outro, tudo isso influi. Fisiologia. Vamos agora falar um pouquinho sobre fisiologia. A fisiologia advém do grego physis e logos, conhecimento e estudo. Ou seja, é a ciência que estuda as funções dos seres multicelulares. A anatomia e a fisiologia são campos de estudo extremamente relacionados.
onde a primeira incide sobre o conhecimento da forma e a segunda dedica-se ao estudo da função de cada parte do corpo, sendo ambas áreas de vital importância para o conhecimento médico, tá? Olhe lá. E daí eles estudam os níveis de estrutura dessa organização. Como assim, Pro? O corpo humano consiste em vários níveis de estrutura de organização. Primeiro vem o nível químico, átomo, molécula. Aí vem, porque assim, ó, para gerar o nível molecular, tem que ter os átomos. Aí gera o nível molecular. Depois disso, vem o tecido, que as macromoléculas, nós vimos organela. Das organelas, nós temos as células. E das células formam o tecido. Do tecido, nós formamos os órgãos, que é o nível orgânico. E esses órgãos juntos formam um sistema. Eu vou tirar aqui para vocês olharem a imagem. Olha lá. Um átomo gera uma molécula, várias macromoléculas, temos as organelas elas estão dentro da célula. Essa célula forma um tecido, esse tecido forma um órgão, esses órgãos formam um sistema, e no caso aí, a gente está falando do sistema digestivo, e esses sistemas unidos formam o organismo do corpo humano. É muito complexo e muita coisa para estudar. Tá? A nível químico. O nível químico inclui todas as substâncias químicas necessárias. São constituídas de átomos, na menor matéria, carbonos, hidrogênios, oxigênio, nitrogênio, sódio, cálcio, potássio, entre outras coisas. São essenciais para a vida. Os átomos combinam-se para formar moléculas. 2 ou mais átomos unidos. Precisamos de carbono, aqui tem dizendo a quantidade. Quanto de sódio, nitrogênio, magnésio nós precisamos no corpo. Por isso que a suplementação não é simplesmente você chegar na farmácia e querer comprar. Você tem que ver a necessidade do seu corpo. E o médico vai dizer através do exame. Nível molecular. Essa é uma célula. As moléculas, por sua vez, combinam-se para formar o próximo nível de organização, o nível celular. As células são as unidades estruturais de funcionamento do nosso corpo. Tudo é formado por célula. Tem seu flagelo, que vocês viram na aula da professora Mônica, a mitocôndria, a membrana plasmática, o complexo de Golgi, o núcleo. Essa formação assim, que gera energia, que forma ATP, que do ATP dá energia para eu estar falando, para você estar ouvindo, para a gente estar estudando. Começa tudo aí dessa célula. Ela que trabalha, tá? Que não vemos só a microscópio. Aí é o nível tecidual, aí passa a gerar as células unidas, forma o tecido adiposo, o sangue, o conjuntivo, o cartilaginoso, o tecido ósseo, o tecido conjuntivo frouxo, tudo isso são tecidos. E as especificações dos tecidos básicos, tem o epitélio, revestimento da superfície externa do corpo, que é a pele, os órgãos, fígado, pulmão e rins, e as cavidades corporais internas. O conjuntivo, constituído pelas células e abundante matriz extracelular, com função de preenchimento, sustentação e transporte de substâncias. O muscular, constituído por células de propriedades contráteis. E o nervoso, formado por células que constituem o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. O cérebro, a medula espinhal e os nervos. Olha lá, tecido epitelial, tecido muscular, tecido nervoso, tecido ósseo, cartilaginoso, sanguíneo e conjuntivo. São os tecidos. Vamos agora para o nível orgânico de organismo. Os órgãos que formam. Aqui mesmo nessa imagem primeira a gente vê o sistema digestivo, boca,
língua, dentes, glândulas salivares, esôfago, estômago, a vesícula biliar, com a bile, o duodeno, a primeira parte do intestino grosso, delgado, e assim, e o pâncreas que ajuda, tudo isso, ok? Então, nós temos o nível sistêmico. Ali a gente viu vários órgãos, que eu quis apontar muito do sistema digestivo. Mas a nível sistêmico, nós temos o esquelético, muscular, tegumentar, nervoso, endócrino, circulatório, respiratório, digestivo, urinário, genital masculino e genital feminino. Olha lá, o ósseo, muscular, circulatório, digestivo, urinário, nervoso, reprodutor masculino e feminino, porque está dividido ao meio, linfático, o hormonal feminino e masculino, tá? Que é o endócrino, e o respiratório. Sistema de sustentação esquelético e muscular. Quais as principais funções de sustentação e movimentação e proteção? Principais componentes: ossos, músculos e articulações. Antes de ir para o sistema tegumentar. Então, nós temos os ossos. São 206 ossos. Esses ossos, eles são divididos. No corpo, nós temos o frontal, parietais, occipital, zigomático, nasal, etimoide, esfenoide, temporal, maxila, mandíbula, tá? Só da nossa cabeça. A coluna é dividida em 7 cervicais, 12 torácicas, 5 sacrais, 5 lombar e 4 coxígea. 5 lombar, 5 sacral e 4 coxígea. Nós temos as costelas, são 12 pares de costelas, né? 7 pares de costelas verdadeiras, 3 falsas, porque grudam na última, e 2 flutuantes. Temos o externo, que é formado pelo manúbrio, o corpo do externo e o apêndice xifoide. E nos membros superiores e inferiores, nós temos, aqui nós temos a cintura escapular, que é formada pela escápula e a clavícula. Nós temos o húmero, o rádio, a una. No punho nós temos 8 ossos que formam o carpo, que é trapézio, trapezoide, amato, capitata, escafoide, semilunar, piramidal, psiforme, além do metatarso e metacarpo e as falanges. No membro inferior nós temos a cintura pélvica, separável em isquio, ilho e pubis, e vemos o fêmur, o rádio, a una. No tarso que forma o tornozelo, nós temos cuneiforme, intermédio, lateral, navicular, cuboide, talos e calcâneo, e ainda temos o metatarso e as falanges. Músculos não precisam sabermos todos, mas precisamos lembrar do peitoral maior, peitoral menor, gastrocnêmio, que é a batata, orbicular, depressor, reto, serrátil, tudo no abdômen, oblíquo, bíceps, tríceps, quadríceps na coxa, e assim respectivamente. As articulações, nós temos as sinartroses, diartroses e anfiartroses. Muito movimento, quase nenhum movimento, pouco movimento e não tem movimento, ok? Uma que não tem movimento é a articulação na cabeça, são suturas. Muito movimento do joelho, do fêmur, ok? E quase pouco movimento, tá? Nossas costelas. Sistema tegumentar. Principais funções: proteção e controle da temperatura. Principais componentes: pele e tecido subcutâneo. Tá? Olha lá o sistema nervoso. O que é para o sistema nervoso? Principal função: ajustamento do organismo ao ambiente, perceber e identificar as condições ambientais externas, bem como as condições dentro do próprio corpo, e elaborar condições dentro do próprio corpo. Para quê? Para respostas que adaptem a nossa vida, as condições de vida. Função sensorial, integrativa e motora. O que é que faz parte do sistema nervoso? Vamos botar lá? Central, encéfalo e medula. E o periférico.
Ó lá, encéfalo e medula aqui embaixo. E em cima nós temos o cérebro, mostrando o cérebro, o cerebelo, o ponte, bulbo e a medula espinhal, que é protegida pela nossa coluna vertebral. O sistema endócrino, principal função, junto com o sistema nervoso, promove a manutenção do equilíbrio do organismo, a homeostase, por meio do controle das funções biológicas. Principais componentes: pineal ou epífise, hipófise, a pituitária, a tireoide e a paratireoide, abaixo da laringe, as suprarrenais, superior ao rins, o pâncreas, os ovários e o testículo. Olha lá, a epífise lá em cima, tá vendo? A hipófise, a tireoide, a suprarrenal em cima do rim, ao lado do pâncreas, o testículo no homem e o ovário na mulher. Hormônio, eles que regulam. Sistema circulatório. Principal função: transporte de oxigênio e nutrientes. Hormônio para células e remoção de produtos indesejáveis. Defesa de organismo por meio de transporte de toxinas, dos glóbulos brancos. Quem leva os leucócitos para defender? Também auxilia na manutenção da água, do íon, do pH, do sangue. O coração, que é o grande, dividido em átrios e ventrículos. E os vasos, as artérias, veias e capilares. Eu brinco que toda artéria sai do coração e toda veia vem para o coração. Porque toda artéria não tem sangue arterial e nem toda veia tem sangue venoso. Por quê, Pro? Porque há uma diferença quando acontece com o pulmão. O que acontece com o pulmão? Quando eu disse o quê? Que toda artéria sai do coração e toda veia vem para o coração. Quando o sangue sai do coração para receber oxigênio no pulmão, ele sai venoso pela artéria pulmonar, recebe sua oxigenação, volta, tudo que vem para o coração é veia, vem pela veia pulmonar com sangue arterial rico em oxigênio. É o único lugar que é diferente. O resto do corpo, a artéria tem sangue arterial e veia tem sangue venoso. Mas na artéria pulmonar e na veia pulmonar, isso é diferente. E o desenho mostra aí. O corpo, ó, a artéria levando tudo lindo e a veia voltando com tudo rico em gás carbônico. Porém, quando vai para o pulmão, a artéria leva sangue rico em gás carbônico e a veia traz sangue rico em oxigênio. Sistema respiratório. Qual é a função? Trocas gasosas de O2 e remoção de CO2. Principais componentes: cavidade ou fossas nasais, faringe, laringe, traqueia, que se ramifica nos brônquios, alvéolos e pulmões. Trocas gasosas. Ainda tem um diafragma que regula isso, tá? E aí, os alvéolos para as trocas gasosas. E aqui tem a foto da traqueia, brônquios, bronquíolos, o pulmão, tá? Tudo isso para a nossa respiração. O sistema digestivo que eu falei lá. Qual é a função? Realizar a digestão. A absorção dos componentes nutritivos e a eliminação dos indesejáveis. Nós temos a boca com a língua e os dentes, porque a amilase salivar, ela quebra o amido, tá? E o dente, que ele tem que triturar, tem que mastigar 30 vezes. A faringe, por onde o alimento passa, o esôfago. Chega no estômago, que recebe o suco estomacal, né? Onde degrada. Vai para o intestino delgado, que a primeira parte é no duodeno, onde recebe o suco pancreático. Tá bom? E recebe também a bile, que é armazenada na vesícula biliar, que fica lá no fígado, para quebrar a gordura. E nisso ele vai por todo o intestino delgado, sendo absorvido nutrientes. Chega no intestino grosso, é absorvido o restante da água. Passa pelo reto e ânus e é eliminado na forma de fezes, tá? Temos as glândulas salivares, as parótidas e sublingual, que produz a amilase para quebrar o alimento, o fígado com a vesícula biliar, que produz a bile, e o pâncreas, que produz o suco pancreático. São os acessórios, tá?
E o apêndice que lembra o nosso cordão umbilical, onde éramos ligados à mãe para alimentação. O sistema genital, nós temos o feminino e nós temos o masculino. Agora vamos falar do feminino. Qual é a principal função? Reprodução. Ovários, tômporas, útero e vagina. E o ovário, claro, questão hormonal. A vagina com os grandes lábios, o pequeno lábios, as glândulas de Bartholin, a uretra, o clítoris, ok? Já por dentro a vagina, o útero, o cérvix, o ovário e a trompa de falópio, tubo uterina. E as mamas como milo, ok? E as glândulas mamárias. O masculino, principal função, reprodução. Principal componentes, bolsa escrotal, testículo, epidídimo, canais deferentes, uretra, vesícula seminal, próstata e pênis. Então, vem ali, ó, o testículo fica na bolsa escrotal, produz espermatozoide, que é armazenado no epidídimo, sobe pelo canal deferente, tá? Que recebe líquido, né, da vesícula seminal, para deixar o mais lubrificado e permanecer o espermatozoide vivo, passa ali debaixo da bexiga, recebe o líquido prostático, produzido pela próstata, tá? Até a sua saída pela uretra. E as glândulas bulbouretrais, que lubrificam antes da saída do espermatozoide com o sêmen, para que ele não morra com a acidez que é liberado pela urina na uretra. E o sangue e tecido hematopoético, glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, o capilar, a plaqueta, os plasmas. E aqui mostrando para vocês os nossos glóbulos de defesa, os glóbulos brancos. Tem o basófilo, monócito, granulócito, que é o eosinófilo, linfócitos, temos, tá? Que vai fazer defesa do nosso corpo. E de acordo com o nosso exame de sangue, dependendo do que tá alto, o médico já desconfia se é uma alergia, se é uma infecção, ou se você tá cheio de verme. Essas são as minhas questões para a revisão. Dá um pause aí, eu vou deixar um pouquinho do lado de cá. Vocês respondem e me mandam. Que assim a gente termina a anatomia, tá? Bons estudos. Não se preocupe que o módulo tá aí para poder estudar. Para um pouquinho, dá pause de uma célula do lado, uma do outro, para vocês poderem estudar, tá bom? Obrigada!